Vamos orar por essa palavra. Queria que você inclinasse a sua cabeça. O momento que o mundo esperou que fosse fundamental, quando ele estava em caos, foi o momento em que Deus lança a palavra. O nosso culto, o momento em que a gente precisa tornar fundamental, é quando a gente lança a nossa palavra a respeito de nossas vidas. Não tem nada do que você viva, que possa ser, que não possa ser vencido em Deus. Fecha os teus olhos. Pai, nós aguardamos ansiosamente diante do Senhor, Pai, nesse culto, que a Tua palavra venha nos trazer revelações, entendimento, derrubando toda barreira no coração, na alma, no pensamento, toda barreira de tristeza, de impossibilidade, de medo, de insegurança. Nós queremos ouvir a Tua voz. Não há nada mais seguro do que andar numa aliança, principalmente naquele que é fiel sobre toda a história da terra. Nós depositamos no Senhor nossa esperança. Depositamos, Pai, toda a esperança nossa no Senhor. E queremos que o Senhor olhe para os nossos corações aqui nessa noite. O coração de cada pessoa em específico. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor conhece as dores, os vergalhões da caminhada, as cicatrizes, as dores, as perdas. Que o Senhor possa fazer com que essas pessoas, cada uma delas também consigam ver todas as vitórias, todos os momentos bons, tudo aquilo que o Senhor esteve junto, mesmo no dia mau. Que o Senhor nos ensine nessa noite a fazermos aliança e mantermos elas. Que o Senhor nos ensine a andar sobre alianças inquebráveis. Que o Senhor nos ensine a ser fiel. Que o Senhor nos ensine que a gente pode sim cumprir isso. Não só para hoje, não para uma semana, não para um mês, mas para a história da nossa vida. Ensina-nos, Pai, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei muito sobre o que o Senhor pediu para nós, né? Falei sobre o Dayenu, né? Que é uma canção tradicional da pasta judaica, né? Que significa teria sido suficiente, ou seja, qualquer coisa que a gente tem já é o suficiente. Ter nascido já é suficiente. Agora, o que a gente faz com a nossa vida, o que acontece no curso da nossa vida, isso nos faz ou amar Deus, ou depender de Deus, ou nos faz se entristecer com Deus. A gente tem uma caminhada que, conforme o resultado dessa caminhada, a gente vai olhando para a questão espiritual e vai dizendo assim: ó céus, as coisas nunca mudam. Parece que algumas pessoas nasceram com a possibilidade de ser feliz e outras pessoas não nasceram com essa possibilidade. E isso é um questionamento que há em nosso coração. Por que algumas coisas aconteceram comigo? Porque apesar de eu te procurar, apesar de eu te buscar, eu ainda passo por momentos difíceis. A gente tem esse questionamento. Porque apesar de tudo que eu fiz, como se a gente tivesse feito tantas coisas também, né? Eu ainda passo por isso. Toda vez que a gente olha para a nossa vida, olha para a promessa de Deus, olha para aquilo que Deus prometeu, a gente tem que fazer um paralelo. Fala, por que isso aqui está acontecendo? Aonde está o erro? Aonde está a situação que não se liga? Aonde Deus não pode agir, que eu não deixo, ou que Ele não pode, ou que Ele não quer? Qual é a situação? A gente precisa mais inquirir Deus. O Bispo Robson sempre fala que é mais importante as perguntas do que as respostas. Porque as perguntas, elas vão abrindo entendimento. Cada vez que você fica teimando com uma pergunta, você vai achar a resposta rapidinho, porque Deus é um Deus que responde. Amém? Eu quero falar sobre o tema da nossa palavra hoje, que Deus é um Deus de aliança e promessa. E eu quero dividir essas duas coisas que parecem uma só. Aliança e promessa, são duas coisas diferentes. Quando Deus faz aliança, Ele fala assim, aliança, Ele faz com pessoas, Ele faz com gerações, certo?
Quando ele faz promessa, ele capacita essa aliança. Promessas são coisas, são lugares, promessa de terra, de nação, promessa de prosperidade, promessa de vencer os inimigos, promessa de vencer as doenças. As promessas são os suprimentos da caminhada, de uma longa caminhada de uma aliança. Então, promessas são coisas que Deus coloca no nosso caminho, para nos sustentar, para nos revigorar, dons, tudo que você tem faz parte de uma promessa. A aliança, ela é geracional. Deus tem uma aliança com o teu sangue, com a tua geração, com o teu DNA. Deus tem uma aliança que vaza de você, que passa por muitas gerações. E às vezes nós nos esquecemos disso. E como parece que a vida importante para ser vivida é só a nossa, a gente não olha para gerações. Eu creio que os pais novos que nós temos na igreja começaram a ver um mundo diferente. Quando um filho nasce, a gente entende que a gente não é a primeira bolacha do pacote, né? Os jovens não entendem isso, porque eles não têm filhos. Quando a gente gera um filho, parece que toda a força de construção e de trabalho tem que ser feita para aquela pessoa. Aí você não vive mais para você está vivendo para o que vem. E Deus tem muitos filhos nessa geração. Você passa, eu passo, e outros filhos vêm, até que ele venha. E na semana passada, falando sobre o relógio do mundo, né? E eu quero falar hoje um pouco sobre a questão do tempo, que você tem à disposição para cumprir a tua aliança, porque deixa eu colocar aqui que eu falei sobre aliança aqui. Vamos lá. Bom, Deus trabalha com aliança e promessa. Qual que é a diferença de aliança e promessa? Promessa é uma declaração unilateral, onde uma pessoa garante que fará algo, enquanto uma aliança é um acordo formal e mútuo entre duas partes, envolvendo obrigações recíprocas e muitas vezes uma troca de pessoas ou relacionamento, e não apenas bens e ação. Uma aliança estabelece um vínculo que pode ser incondicional ou condicional, enquanto uma promessa é mais simples, focada em uma ação futura. Então, a promessa unilateral depende apenas da pessoa, que a pessoa faz, a garantia de algo que será feito ou acontecerá. Então, assim, já um acordo mútuo, né, que é uma aliança, envolve duas partes que concordam com um contrato formal. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Deus faz uma aliança comigo, eu preciso estar dando uma devolutiva a Ele. Deus não é um Deus que fala ao esmo, que fala sozinho. Quando Ele põe algo na mesa, Ele está esperando que a outra pessoa dê a sua contrapartida. Salmo 138, 2. Coloca aí, fazendo um favor. Salmo 138, 2. Eu me curvarei com o rosto voltado para o teu santo templo e o louvarei por causa do seu imenso amor e da sua fidelidade. Sim, as suas promessas são garantidas pela honra, do seu nome. Em outra tradução, eu quero pegar uma outra tradução aqui que pode deixar nessa tradução aí mesmo, tá, gente? Eu vou usar ela. Salmo 138, ele diz assim em outra tradução, que ele colocou o seu nome e a sua palavra acima da sua cabeça, para que Ele mesmo possa cumpri-la. Ou seja, nós estamos falando de um Deus, né? De um Deus que Ele não muda em momento nenhum. Deixa eu colocar aqui. Ele diz assim: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, assim, a Bíblia tem umas traduções que em algumas ela fica boa, em outras a gente tem que voltar para outras traduções. Mas eu gosto dessa tradução para esse salmo: engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei como você se encontra, eu não sei
como o teu coração está hoje, o que você promove para a tua semana, como você vê Deus, como você vê essa relação com Deus. Porque hoje, nesse casal que estava em casa, é um casal de mais de 35 anos de amizade, e ele estava passando pela cidade, foi tomar um café e a gente pôde conversar com ele. E a gente estava dizendo da nossa experiência de anos na igreja, da relação com Deus, né? Já Clemir passa de 45 anos, né? Uns 42 anos de conversão, e eu uns 30 e poucos anos. E a gente trilha esse caminho sabendo como Deus é fiel. E toda vez que Deus não foi fiel, porque Ele não deixa de ser fiel, que aparentemente parece que Ele não foi fiel, que não garantiu aquilo que parecia, não foi uma falha dele, foi uma falha nossa. Então, assim, um contrato de aliança não funciona sozinho. A gente tem uma ideia, porque Deus é absoluto, Ele nos ama muito, que as coisas vão acontecer de qualquer forma. E não é assim que acontece. A gente gosta de conforto, mas a gente escorou tanto, né? A gente ficou tão confortável nessa aliança, que a gente não age nela, que a gente não trabalha nela, que a gente não responde ela. E aí vem os dias maus, vem a violência do mundo espiritual, porque há a violência do mundo espiritual, e a gente fica falando, puxa, parece que a minha fé não funciona, parece que eu não creio, parece que eu não acredito, parece que eu não tem algo que Deus não me ama, e isso vai crescendo de uma forma que vai ficando fora de controle isso. E aí vem uma coisa chamada esfriamento. Quando a água bate muito no mesmo lugar e a gente não consegue ver mudança, a gente fala assim, meu coração está frio. Eu não me importo mais com nada. Vou lá porque eu tenho que ir. E a gente não age com Deus de uma forma em que Deus tem, os operários da causa do Senhor na terra somos nós. Aqueles que revelam a Cristo, aqueles que transmitem a mensagem, aqueles que são os luzeiros, as lâmpadas acesas de esperança nessa terra, são aqueles que carregam a promessa, que carregam a aliança. Se esses vão, se colocar debaixo de um alqueire, né, como a Bíblia fala do alqueire, que é debaixo de uma cama, de uma mesa, lâmpada, ela não vai ser estabelecida, porque a lâmpada, ela fica na casa, a lâmpada era a lamparina de antigamente, no lugar mais alto, quanto mais alto, mais ilumina. E Deus está, eu sempre, eu fico pensando lá em casa, como que Deus pode me usar para eu poder trazer a mensagem dEle, porque não é minha, o projeto do reino não é meu, eu participo desse projeto como você participa, com a mesma força, com a mesma vitalidade, com os mesmos dons, cada um de nós fomos empoderados para alguma coisa, mas o projeto é do Senhor. Quando a gente está aqui reunido, se trata de a gente falar assim, como é que nós vamos fazer nessa semana para que o reino de Deus seja estabelecido aonde eu passar, porque Deus não pede que ninguém saia de emprego, que ninguém largue o que está fazendo, que ninguém deixe de estudar, que ninguém deixe de fazer qualquer coisa da sua formação ou da sua necessidade, mas o reino tem que acontecer. O reino tem que acontecer. O que tem sido uma resposta preocupante é que as pessoas têm largado o reino por qualquer coisa. Qualquer coisa é mais importante que o reino. E isso é uma verdade muito triste na nossa sociedade. Coisas simples são priorizadas em relação à agenda com Deus, principalmente no que diz relacionamento com o próximo. Porque onde é que acontece a estrutura do reino? Quando eu mudo a vida de uma pessoa. Reino não é quando eu oro, faz parte, para me aquecer. Quando eu jejuo, faz parte para me aquecer, quebrar minha carnalidade. Quando eu consagro alguma coisa, faz parte para que eu seja usado. Se lembra o exemplo que eu dei? Passo numa calçada, que eu dei para uma pessoa que estava jejuando. Ele disse assim, me explica, a pessoa não sabia nada de jejum, me explica como que funciona o jejum. Falei, eu vou te explicar da maneira mais simples possível. Você está passando por uma calçada, uma pessoa que jejua e tem um cara caído, uma pessoa que não jejua passando também. A pessoa que não jejua passa e ainda fala, esse é um vagabundo.
Esse é uma pessoa alcoólatra, deve ter tido muitas oportunidades de estar jogado aí. E às vezes é irmão de alguém da igreja, ou de alguma igreja. Ou no fundo é nosso irmão de sangue que a gente não reconhece porque não temos a ideia que todos nós saímos do mesmo homem e da mesma mulher, que foi Adão e Eva. Então a gente não se vê como irmão. Às vezes a gente se vê como irmão na igreja, irmão de fé. Mas somos uma só família sobre a terra. O cara que jejua passa e ele para, ele ora, faz alguma coisa, ele se preocupa, aquilo mexe com o coração dele. Então o jejum, vida com Deus é isso, quando você se preocupa com aquilo que o próximo está passando. Quando o próximo não é invisível a você, não é invisível aos teus olhos. Quando as tuas percepções, elas estão muito mais voltadas para aquilo que interessa a Deus do que aquilo que interessa a você. Então nós estamos usando muita percepção para nós. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas quanto damos ou demos a Deus na nossa caminhada? Às vezes, eu olho para esses 30 e poucos anos, eu só recebi. Ah, mas o senhor trabalhou. Não, mas o que eu recebi não paga a conta. Não paga a conta. Abra Gênesis capítulo 12. Antes de abrir, eu quero mostrar para vocês as dispensações que mostram um relógio da nossa vida na terra. Claro que não é um relógio da nossa vida, mas é da humanidade. E eu falei sobre as dispensações, eu achei melhor trazer e explicar para vocês, pelo menos para que vocês entendam um pouco, as 7 dispensações. A primeira dispensação foi da inocência, quando nós vivemos no Éden, antes da queda, né? Esse período acontece antes de Gênesis 3, tá? De Gênesis 1 até Gênesis 2, que a gente não sabe quantos mil anos aconteceu essa relação com Deus e o homem sem a queda, né? A segunda dispensação da terra é da consciência. Foi quando o homem caiu em Gênesis 3 e ele passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então o homem saiu da inocência, né, daquilo que era puro, daquilo que era tranquilo, aquilo que não trazia nenhum problema para ele, que era a época em que vivíamos debaixo só da vontade do bem. E quando nós desejamos ser sábios do modo terreno, a gente criou a consciência do bem e do mal. Foi a segunda dispensação da terra. Eu estou te contando um relógio da cronologia do mundo, que todos os teólogos... o terceiro, né, e essa da consciência, ela fala da queda de Adão até a morte de Noé, caracterizado pela consciência humana e o início de toda a corrupção da terra. Então, quando o homem ficou sábio pelo seu próprio conhecimento, ele conseguiu invadir a terra com todo tipo de violência e de perdição. No 3, nós temos o governo humano, a dispensação do governo humano, quando o homem começou a dominar sobre o outro homem. Isso vai do dilúvio até a Torre de Babel, quando Deus estabeleceu um governo humano com leis. Aí nós temos a quarta dispensação, promessa, né, ou a dispensação patriarcal, da chamada de Abrão do Egito, focando na aliança de Deus com Abrão e o início da formação do povo de Israel. A quinta dispensação é da lei, que ela começa no Sinai, ali, né, e vai até a crucificação de Jesus, onde Deus lidou com Israel através da lei mosaica. Então, essa dispensação da lei foi a mais longa de todas. Depois começa a dispensação que nós estamos, é a sexta dispensação, que é da graça, que é o período da crucificação de Cristo até o retorno de Jesus, um período em que Deus age pela graça. A última dispensação é o milênio, onde o período de 1000 anos após o retorno de Cristo, com o estabelecimento do reino milenar, onde a igreja foi julgada, onde o mundo foi julgado. Então, assim, no reloginho do mundo, como eu falei no culto passado, nós estamos vivendo um último período. Nós somos a nação que tem todas as possibilidades de viver todos os milagres, de ter todas as possibilidades de ter uma aliança fenomenal. Eu falo, a Clemeiro estava dando boas-vindas ali aos nossos novos membros da igreja. A gente fez um café para eles hoje. E aí a gente estava dizendo que bom que você escolhe
bem jovenzinho, aliança com Deus. Agora, é muito importante que a gente mantenha isso para o resto da caminhada. Porque o inimigo, quando uma pessoa vai escolher um relacionamento errado, ele fala, não tem problema, deixa eu pegar ele daqui 20 anos. Porque ele é full time, ele não está no relógio biológico nosso. Ele quer ferir pessoas. Então ele deixa um relacionamento começar com crise, andar com crise, mas o amor é forte, o sexo é forte, e aí aquilo se envolve, aí gera um filho, aí já não pode mais separar, aí anda com aquele relacionamento 15, 20 anos, daqui a pouco aquilo rebenta, é dor para tudo que é lado, e a pessoa fala, eu nunca mais vou ser feliz com outra pessoa, porque meu relacionamento foi frustrado. O diabo, ele não tem pressa de destruir ninguém. Ele é o mais conta-gota possível, um pingo por um pingo de dia que você não vê, roubando a tua esperança, roubando a tua fé, roubando as promessas de Deus, a aliança geracional, porque a aliança de Deus permanece, mas ela não pode ser cumprida ou ser manifestada quando a outra parte não responde de acordo, quando a outra parte não vê a importância de manter essa aliança, dessa relação com Deus. Então, a história de andar com Deus sobre essa terra não tem a ver com me livra do mal, me tira o demônio das minhas costas, me faz prosperar, abre as portas para mim. Isso tudo é uma necessidade muito tacanha. Deus, ele usa a construção sua ou minha para outras gerações. Onde a gente estabelece uma construção espiritual, ela não trabalha para essa geração, ela trabalha para as outras gerações. Vou te dar um exemplo. Meu pai e minha mãe iam numa igrejinha, ou era crente lá, e eles tiveram problema, eles não tinham um bom relacionamento. Essa é a história do brasileiro em si, né? E meu pai traiu minha mãe, né? Que sempre é o homem que apronta mais do que a mulher, né? Historicamente. E os dois andavam na igreja, até que se separaram, tal, mas nasce a geração seguinte, nasce outra geração, de repente essa geração está na igreja. E você acha que é simples, que a geração escolheu estar na igreja? Não. Aquilo foi plantado numa aliança, e Deus não apaga as alianças por causa do erro do pai e da mãe. Aquilo que os pais fizerem em aliança, na verdade, permanece para outra geração. Então, assim permanece a questão financeira, a questão emocional, a questão de princípios. Claro que os filhos e netos têm que olhar para aquilo que os pais erraram para cima e vai dizer assim, eu não vou edificar isso, eu não vou estruturar isso, eu vou quebrar isso, porque meu avô separou, meu pai separou, meu bisavô separou, assim, eu tenho um karma de separação, então eu vou me levantar naquilo que ninguém conseguiu se levantar. E ele constrói uma base, e para a sua geração, naquele mundo espiritual, já nasce uma nova estrutura espiritual. Então, como nós temos um relógio biológico, eu vou te fazer uma pergunta antes de ir para o texto bíblico, para a gente já estar encerrando daqui a pouco. Se você tivesse uma tarefa para entregar ela, que dessa tarefa depende a próxima, o resultado dessa tarefa vai depender o próximo resultado seu. Se você não termina em acordo com essa tarefa, vai lhe faltar para o próximo processo. E você tivesse todos os dias, X dias para terminar, você não faria isso perfeito? Você não andaria de acordo? No próximo processo que eu vou, se eu não andar aqui, eu não consigo, ali vai me faltar tudo. E é muito importante que todo processo que você passe, que você retire toda a informação. Para cada processinho que você vai para frente, aí se chama maturidade. A gente aprende mais num livro, todo mundo tem um livro que escreve aqui. E o livro que nós mais botamos nossa caneta nele, escrevemos nele, antes que a maturidade chegue, sabe como é o nome desse livro? Como não fazer. É o nome desse livro. Isso eu não faço mais, isso eu não faço mais, isso aqui eu não faço mais, isso aqui não deu certo. A gente escreve mais no livro, aí chega uma parte da vida que a gente começa a escrever no livro como fazer. Porque a maturidade veio. Eu quero que você abra Gênesis, deixa eu ver aqui, capítulo 9, versículo 12. Gênesis 9, 12. E Deus disse, e como
sinal desta aliança que estou fazendo entre mim e vocês, com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações. Aqui, aparecendo, não, só isso aqui mesmo. Aqui Deus faz uma aliança com toda a geração, de não mais exterminar o homem. Foi a aliança do dilúvio. Então nós estamos sobre a égide do cuidado de Deus. Até Gênesis 6, o homem encheu a terra de corrupção e falou: me arrependi de ter feito esse homem, vou exterminar eles. E achou graça Noé, e Deus salvou a família de Noé, seus filhos, e Deus estabelece uma nova aliança, e Ele declara que teria uma aliança que Ele jamais destruiria a terra, seja com água ou de alguma forma. Ele teria uma aliança com os seres vivos, certo? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Horebe. Esse momento, passa o outro. Não com os nossos antepassados, mas conosco, que hoje estamos aqui vivos. Versículo 4, o Senhor falou face a face conosco no monte, no meio do fogo. Esse é o momento em que Deus fala com Moisés e transmite para Moisés uma aliança para aquele povo. No verso 2, isso. Êxodo 34, 10. Abra fazendo favor para mim rapidinho. Êxodo 34, 10. Então o Senhor disse: faça uma aliança diante de todo o seu povo, farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma. Assim, todo o povo com o qual você está, e vai ver os atos poderosos que eu, o Senhor, farei. Então assim, Deus prometeu nos livrar com mão poderosa, com atos que nenhuma outra nação viu. Ou seja, está na mesa que o sobrenatural está sobre a sua casa. Agora, pergunta que eu faço: sabendo que Deus tem uma aliança com o povo, tem uma aliança de não nos destruir, tem uma aliança de nos livrar do mal, o que nós fizemos do nosso lado para essa aliança não acontecer? Qual foi as vezes em que nós paramos para dizer: Senhor, eu não estou contente com isso, eu quero isso? Qual foi o clamor que há? Qual é o altar de oração que há na nossa casa contra os problemas da nossa família, por exemplo, da nossa geração? Você tem irmãos, eu tenho, pessoas que não se converteram. Qual é o nível de oração que nós temos para converter essas pessoas? Porque é cansativo orar por aquilo que parece que você não consegue dominar. Qual é o nível de compromisso que a gente tem de oração pelas nossas autoridades da cidade e autoridades do Estado e autoridades federais? Qual que é o nível que a gente tem? Eu falo: não estou nem aí, tudo corrupto, bandido. Deus tem que sumir com essas pessoas. Então, quando você começa a ver a parte da paz da terra, que depende da sua aliança, da sua verbalização, você está correndo dessa aliança. Não existe uma aliança de prosperidade para você individual, quando os seus governantes não são bons, quando a sua família não está bem. Você não pode estar bem, quando a terra não está bem. Nós deveríamos orar pela terra. A terra é a casa de todo mundo. Nós vivemos em pequenas casas, mas a terra é a casa de todo mundo. E por que nós não nos comprometemos? Sabe, a Bíblia diz que quando Deus fala sobre, no Velho Testamento com Ezequiel, sobre o vale dos ossos secos, Ele chama o seu profeta e fala: o que você vê? Eu vejo um monte de ossos secos no vale. Vale fala de guerra, de depressão, de momentos ruins. Ele falou: você acha que esses ossos podem voltar à vida? Ele falou: profetiza, 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 profetiza. Deus está ensinando, quando Ele faz o mundo pela palavra, haja luz, está ensinando a falar, está ensinando a profetizar, está ensinando a declarar, está ensinando que a palavra constrói. Ele é a palavra estava no início com Ele, isso está em João 1, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele veio ao mundo, o verbo habitou entre nós. Jesus não é uma palavra nova, bonita. Jesus é o verbo que constrói. É o verbo que destrói todas as impossibilidades da sua vida.
No momento em que você começar a orar pelo seu filho, pela sua casa, Deus, eu coloco isso, eu faço isso, eu tiro a depressão da minha casa, eu tiro o vício da minha casa, eu tiro as coisas ruins da minha história, as separações, sabe, as escolhas emocionais erradas, sabe, a minha falta de fé, a minha frieza, a minha distância do Senhor. Você começa a orar, você começa a orar, você começa a orar, aquilo começa a vir uma energia, vira uma força de construção. Mas é cansativo orar, né? Principalmente quando você ora por aquele que daqui a pouco ele vai bater na sua porta e vai arrumar um rolo para você. Um filho que vai te desobedecer, uma filha que vai te desobedecer, um marido que vai te desobedecer. Você vai falar assim: cara, eu não vou orar para esse cabeçudo não, tem que quebrar a cara, entendeu? E a gente para de profetizar. Sabe por quê? Porque é cansativo profetizar quando você não... E existe um princípio racional da filosofia humana, que a coisa que mais um ser humano procura, sabe o que é? Controle. Ele quer controlar a sua vida, ele quer controlar a segurança, ele quer controlar o animal raivoso, ele quer controlar a fome, ele quer controlar, sabe, a saciedade dele, ele quer controlar as coisas, ele quer controlar, e ele passa a querer controlar todo mundo. Essa famosa senha que nós temos inconsciente de ter controle. Controle significa segurança, controle significa eu fazer as coisas acontecerem. E deixa eu te dar um spoiler sobre isso. Não há segurança em nada a não ser no Senhor Jesus. A terra é muito insustentável, o nosso sistema é muito quebrado, o nosso sistema é muito... Nós não temos sustentabilidade nem no nosso relacionamento, nós temos que construir dia a dia. Agora, quando nós fazemos debaixo de uma lei que é eterna, que ela tem se mantido eterna, que ela tem passado gerações, ela tem funcionado, é só olhar para a Bíblia, é só olhar para a palavra de Deus e falar: eu vou cumprir isso aqui, eu vou entender isso aqui, eu vou profetizar isso aqui. A gente fica falando: o Brasil está com um problema sério agora, nós estamos, sabe, com algumas ameaças por causa de lei magnífica que veio lá dos Estados Unidos, um monte de problema. Só na semana passada os bancos brasileiros perderam por causa dessa lei 6 bilhões de valor de reais na Bolsa de Valores. Sabe o que é isso? Aí assim, tem gente que nem está sabendo disso, e assim, as pessoas elas não se interessam pelo que está acontecendo no meio, elas não interessam o que está acontecendo em cima dos seus cabelos no mundo espiritual, elas não sabem que acontece nada, em lugar nenhum. Elas se fecharam numa oca e diz assim: vai ter um peixinho para eu comer, e eu como, eu entro para dentro da oca e fecho a porta, e aqui é o meu mundo. E essa é a especialidade de Satanás: isolamento. Essa é a especialidade de Satanás: separar a gente das pessoas que a gente ama. Ado, cada um no seu quadrado. Que cabeça de pá, aquilo lá só arruma rolo, não adianta ajudar não. Já ouviram isso? Se eu fosse ouvir essa voz, para muitas pessoas que eu discipulei, para muitas igrejas que eu cuidei, eu teria largado o processo no meio e ido embora. Não, fala assim para mim: não existe satisfação no momento da construção de uma pessoa. Não tem satisfação, tem guerra, tem crise. E se você não quer mais crise, você para no meio do caminho. Começa a orar diuturnamente, de manhã, à tarde, à noite, por qualquer coisa na sua vida. Eu te desafio, e você vai ver aquela situação mudar absurdamente. Eu não quero mais que aconteça isso na minha casa. Ora, Senhor, o que eu estou pedindo é justo, o que eu estou pedindo é melhor até para fulano, beltrano. Eu estou pedindo para essas coisas não acontecerem. Comece a orar pela sua escola, jovens. Comece a orar pelos seus amigos. Vocês sabem que vocês oram para as pessoas que estão perdidas na vida, né? Como que fala do Chapolin Colorado? Quem poderá me defender? Quem vai resolver o problema da terra? Quem vai me defender disso aqui? Jesus. Nosso Chapolin Colorado, se tiver Jesus, a força está nele, está no nome dele, está no sangue dele. Eu queria terminar com isso dizendo para vocês, assim, a velha pergunta que eu faço toda vez que eu venho para o púlpito: Senhor, o que eu falo do Senhor para esse povo, para nosso povo?
enquanto eu estiver no meio de vocês, enquanto eu for o pastor de vocês, se vocês me reconhecem, eu vou estar trazendo para vocês a ideia que vocês têm que responder esse contrato. Vocês têm que trabalhar a boca de vocês, a profecia de vocês. Na tua casa está tudo bem? Ótimo, menos uma pessoa, menos um problema para você. Começa a profetizar para fora. Começa a profetizar para o outro. Senhor, eu coloco a nação de Nova Andradina, as casas de Nova Andradina, as famílias de Nova Andradina, os pais, os viciados de Nova Andradina. Qual que é o custo de uma oração dessa? Deus não está, sabe, a gente fez muita coisa ruim com a nossa vida. Eu vou esse mês, né, que é o mês dos ventos secos, né? Eu falei o mês do cachorro louco, o mês de agosto, é porque quem é velho sabe que tinha uma frase que agosto era o mês do cachorro louco. Antigamente não tinha vacinação. E não sei porque os cachorros ficavam loucos no mês de agosto, entendeu? Eu também não tinha esse negócio, essa ideia, que o mês de agosto era o mês do cachorro louco. Não sei por que isso, mas a gente guri aprendeu isso. E eu e a Clemir fazemos aniversário nesse mês, nós somos loucos por Jesus, né? Então assim, eu quero dizer para você assim, eu não sei qual é a estação do tempo que você está, mas enquanto eu estiver vivo, disposto a falar de Cristo, eu queria gerar uma igreja responsável. Porque o que Deus te pede? Te pede para você converter alguém? Não. A Bíblia diz que quem convence a pessoa do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Você não tem convencimento nenhum. Deus pede que você tenha fé para salvar alguém? Não, a fé é individual. Deus pede que você resolva o problema financeiro da pessoa? Não, Deus não pede isso. Nenhum lugar na Bíblia está dizendo que você tem que repartir, que você pode repartir, ótimo. Se você puder ajudar alguém, a caridade faz parte. Mas Deus te pede que você ame. Ame em se importar. A palavra que mais traduz amor, eu me importo com você. Porque se não se importa, não é amor. Se não se importa, não é algo que vai funcionar. Fala assim comigo, amor. Fala assim, amor é aquilo que ele faz. Se ele não faz, não é amor. Você entendeu? Então eu queria que você entendesse que a única coisa que Deus pede, ame o seu próximo. Ajoelhe por ele. Por essa causa eu me dobro. Eu queria que você se levantasse